Numa época de imoralidade, os homens se vangloriavam em praticar o mal. Os reis e juízes ensinavam a corrupção, a crueldade e orgia sexual eram institucionais. O clamor dos inocentes subiu aos céus, e o Criador viu todo o sofrimento. Fogo, cinzas e sal. 4 cidades foram exterminadas, e seus nomes foram registrados na história como símbolo de depravação. Apenas 3 sobreviveram à devastação. As Escrituras Sagradas apresentam um relato da destruição das cidades, que se localizavam à beira do lago, hoje denominado de Mar Morto. Mas, quais foram os reais motivos que levaram o Criador a destruir e praticamente esterilizar aquela região? E quais as diferenças entre nós e aquele povo? Hoje, vamos mergulhar nos registros da história e entender todos os mistérios ocultos. Sodoma e Gomorra. É noite em Canaã. No Vale do Jordão, o desespero aflige o povo. De sua tenda, Abraão vê algo estranho acontecer. As cidades às margens do Rio Jordão estão sendo consumidas pelo fogo. Não foram encontrados 10 justos em toda a região. Então o Eterno, o próprio Criador, fez chover o fogo sobre Sodoma e Gomorra. E assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, os habitantes das cidades e a vegetação. Gênesis, capítulo 19, versículos 24 e 25. Naqueles dias, todas as pessoas de Sodoma e Gomorra, e de todas as 5 cidades ao redor, eram extremamente perversas e pecaminosas contra o Criador. Eles provocavam o Eterno com as suas abominações, e se engrandeciam em agir abominavelmente e escarnecidamente diante do Todo-Poderoso. Suas maldades e crimes eram naqueles dias grandes diante do Criador. Eles tinham, em suas terras, um vale muito extenso, com cerca da metade de um dia de caminhada, e nele havia fontes de água e uma grande quantidade de pastagem em torno da água. E todas as pessoas de Sodoma e Gomorra se reuniam naquela planície 4 vezes ao ano, com suas mulheres, crianças e todos os seus pertences, e ali se excitavam com tamborins e danças. E durante os festejos, todos eles se levantavam e agarravam as mulheres de seus vizinhos, e alguns agarravam as filhas virgens dos seus vizinhos, e se deitavam com elas. E cada homem via sua mulher e filha nas mãos de seu vizinho, e não diziam nenhuma palavra. E assim eles faziam desde a manhã até a noite, e depois voltavam para casa, cada homem para sua casa, e cada mulher para sua tenda. E eles procediam dessa forma, 4 vezes ao ano. Também quando um estrangeiro chegava em suas cidades, e trazia consigo mercadorias, que havia comprado com a pretensão de dispô-las ali, as pessoas destas cidades se juntavam. Homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, se dirigiam até o homem, e tomavam seus bens à força, dando um pouco para cada homem, até que todas as mercadorias que o estrangeiro havia trazido para aquelas terras, tivessem acabado. E se o dono das mercadorias discutisse com eles, dizendo: "O que é isto que fizestes comigo?" Então eles se aproximavam dele, um por um, e cada um mostrava-lhe o pouco que havia tirado dele, e o insultava dizendo: "Eu só tirei esse pouquinho que tu me deste." E depois de ouvir isto de todos eles, o homem se levantava, e saía do meio deles em tristeza e amargura de alma. Então,
Todos eles se levantavam e iam atrás dele, e o expulsavam da cidade com grande algazarra. E havia um homem do país de Elão, que seguia vagarosamente na estrada, sentado sobre o seu jumento, que carregava um manto fino de diversas cores, e o manto estava amarrado com uma corda sobre o jumento. E o homem seguia em sua jornada passando pelas ruas de Sodoma. Quando o sol se pôs, ele permaneceu ali, a fim de passar a noite, mas ninguém o permitiu que ele entrasse em sua casa. E naquele tempo, havia em Sodoma um homem muito perverso e malvado, alguém muito hábil em praticar o mal, seu nome era Edade. Ele levantou os seus olhos, e viu o viajante nas ruas da cidade, e ele lhe disse: de onde vens, e para onde vais? E o homem lhe disse: estou viajando de Hebrom para Elão, de onde eu pertenço, e quando eu passava, o sol se pôs e ninguém me deixou entrar em sua casa, porém, eu tenho pão, água, palha e sustento para o meu jumento, e nada me falta. E Edade respondeu, e disse-lhe: tudo aquilo que desejares será suprido por mim, mas na rua, não deves passar a noite. E Edade levou o viajante para sua casa, e ele tirou o manto e a corda do jumento, e os trouxe para sua casa, e deu palha e ração ao jumento, enquanto que o homem comeu e bebeu na casa de Edade, e ali ele passou a noite. E de manhã, o viajante se levantou cedo para continuar sua jornada, porém Edade lhe disse: espera, conforta o teu coração com um pedaço de pão e depois segue. E assim fez o homem, e ele permaneceu com ele, e ambos comeram e beberam durante o dia. E quando o homem se levantou para seguir, Edade lhe disse: eis que agora o dia está declinando. Será melhor permanecer durante a noite para que o teu coração seja confortado. E ele insistiu com ele para que ficasse mais aquela noite. E no segundo dia, ele se levantou cedo para ir embora, mas Edade insistiu novamente dizendo: conforta o teu coração com um pedaço de pão, e depois segue. E ele permaneceu, e também comeu com ele no segundo dia. E então o homem levantou-se para continuar sua viagem. E Edade lhe disse: eis que agora o dia está declinando, continua comigo para descansar a noite, e pela manhã, levante-se cedo e siga teu caminho. Porém, o viajante se recusou a ficar, mas levantou, e selou seu jumento. E enquanto ele estava selando seu jumento, a mulher de Edade disse a seu marido: eis que este homem permaneceu conosco durante 2 dias, comendo e bebendo, e ele não nos deu nada, e agora ele vai nos deixar sem dar nada? E Edade disse a ela: fique calma. E o homem selou seu jumento para seguir. E ele pediu a Edade a corda e o manto para amarrá-lo sobre o jumento. E Edade lhe disse: o que dizes? E ele lhe respondeu: que tu, meu senhor, deves me dar a corda, e o manto feito de diversas cores que guardaste contigo em tua casa. E Edade falou para o homem: esta é a interpretação de teu sonho. A corda que viste, significa que a tua vida será prolongada como uma corda. E tendo visto o manto colorido com todos os tipos de cores, significa que terás uma vinha, na qual plantarás árvores de todas as frutas. E o viajante respondeu dizendo: não, meu senhor. Eu estava acordado quando eu te dei a corda, e também um manto de tecido com diferentes cores que tu tiraste do jumento para guardar. Edade respondeu e disse: certamente eu te disse a interpretação de teu sonho, e é um bom sonho, e esta é a sua interpretação. Ora, os filhos dos homens me dão 4 peças de prata, que é o meu pagamento para interpretar sonhos, e de ti, eu exijo apenas 3 peças de prata. E o homem foi provocado pelas palavras de Edade, e chorou amargamente, e ele conduziu Edade até Seraque, juiz de Sodoma. E o homem expôs a sua causa perante Seraque, mas Edade respondeu dizendo: não é assim, mas assim que é o assunto. E o juiz disse ao viajante: Edade te diz a verdade, porque ele é famoso na cidade pela interpretação precisa de sonhos. E o homem chorou com a palavra do juiz, e ele disse:
Naã, meu senhor, pois foi durante o dia que eu lhe dei a corda e o manto que estava sobre o jumento, a fim de colocá-los em sua casa. E ambos disputavam diante do juiz, um dizendo, assim era o problema, e o outro declarando o contrário. Então Edade disse ao homem, me dê 4 peças de prata, que é o que cobro por minhas interpretações de sonhos, pois eu não farei qualquer concessão. E pague as despesas das 4 refeições que comeste na minha casa. E o homem disse à Edade, verdadeiramente, eu te pagarei o que eu comi em tua casa, somente me dê a corda, e o manto que guardaste contigo. E Edade respondeu perante o juiz, e disse ao homem, eu não te disse a interpretação do teu sonho? A corda significa que os teus dias serão prolongados como uma corda, e o manto, que terás uma vinha na qual irás plantar todos os tipos de árvores frutíferas. Esta é a interpretação correta do teu sonho. Agora me dá as 4 peças de prata que eu exijo como compensação, porque eu não vou te fazer nenhuma concessão. E o homem chorou com as palavras de Edade, e ambos discutiram diante do juiz, e o juiz deu ordem aos seus servos, para que os expulsassem da sua presença. E foram discutir longe do juiz. Quando as pessoas de Sodoma os ouviram, eles se juntaram em volta deles, e exclamaram contra o estrangeiro, e o expulsaram grosseiramente da cidade. E o homem continuou sua viagem sobre seu jumento com amargura de alma, lamentando e chorando. E enquanto ele seguia a viagem, lamentava pelo que lhe tinha acontecido na cidade corrupta de Sodoma. Capítulo 19. E as cidades de Sodoma possuíam 4 juízes para as 4 cidades, e estes eram os seus nomes. Será que na cidade de Sodoma, Chacade em Gomorra, Zabnaque em Adimá, e Menor em Zeboe. E Eliezer, servo de Abraão, deu-lhes nomes diferentes, e ele converteu Seraque em Shicrá, Chacade em Chacura, Zabnaque em Quezubim, e Menor em Matzloim. E com a aprovação de seus 4 juízes, o povo de Sodoma e Gomorra tinham camas montadas nas ruas das cidades. E se um homem chegasse a estes lugares, eles o agarravam e o levavam para uma de suas camas. À força, o faziam deitar nelas. E quando ele se deitava, 3 homens se colocavam à sua cabeça e 3 a seus pés, e o mediam pelo comprimento da cama. E se o homem fosse menor do que a cama, 6 homens o esticavam em cada extremidade, e quando ele gritava para eles, eles não lhe respondiam. E se ele fosse mais comprido do que a cama, eles juntavam as 2 extremidades da cama, até que o homem tivesse alcançado os portões da morte. E se ele continuasse gritando por eles, eles respondiam dizendo, assim será feito ao homem que chegar em nossas terras. E quando os homens ouviam todas estas coisas que as pessoas das cidades de Sodoma faziam, eles se abstinham de ir até lá. E quando um pobre homem chegava em suas terras, eles lhe davam prata e ouro, e proclamavam por toda a cidade para não lhe darem nenhum pedaço de pão para comer, e se o estrangeiro permanecesse ali alguns dias, morria de fome, não tendo sido capaz de obter um pedaço de pão. Então com sua morte, todas as pessoas da cidade vinham e pegavam a sua prata e o ouro que tinham lhe dado. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou o ouro que lhe tinham dado, a tomavam de volta. E na sua morte, eles também o despiam de suas vestes, e faziam disputas por elas, e aquele que prevalecesse sobre seu vizinho, as levava. Depois o carregavam, e o sepultavam debaixo de alguns dos arbustos nos desertos. Assim faziam todos os dias a qualquer um que chegasse até eles, e morresse em sua terra. E com o passar do tempo, Sara enviou Eliezer a Sodoma, para ver Ló, e perguntar sobre seu bem-estar. E Eliezer foi a Sodoma, e encontrou um homem de Sodoma brigando com um estrangeiro, e o homem de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas vestes, e foi embora. E aquele homem gritou para Eliezer, e suplicou seu favor por causa do que o homem de Sodoma lhe havia feito.